tudo bem? Vocês estão no canal do Calhau, aqui quem fala é o Calhau e hoje eu trago para vocês aqui um unboxing de uma figura diferente nessa semana. A gente está acostumado aí ver Predador, Veneca, né? Desta vez nós vamos trazer uma figura da Funko, a Funko Legacy, é uma figura da série do Fallout, tá? É a Power Armor Figure e é uma figura muito bacana, gente, porque faz parte de uma série de jogos e que recentemente, né, foi anunciado a gravação de uma série para a Amazon sobre o universo do Fallout. Então, antes de mais nada, eu vou contextualizar o que é esse universo com vocês, para depois a gente ver essa figura que é de 2015, tá? Fallout, então, começou como um jogo de computador, tá? De plataforma de computador, se não me falha a memória, em 1999, tá? O primeiro jogo, né, o Fallout, narrava a trajetória de sobreviventes de um mundo pós-apocalíptico, né, que havia sido devastado por uma guerra mundial no ano de 2077. E na história desse primeiro jogo, você tinha um indivíduo dentro de uma vault, né, vault, cofre do inglês, né? Essa vault era uma cidade subterrânea, né, numa montanha, que havia ali abrigado uh, algumas mentes escolhidas pela empresa Vault-Tec para sobreviver ao apocalipse nuclear e reconstruir o mundo. E aí, qual que é a história desse jogo, né? A produção de água dessa vault, ela é realizada através de um chamado GEC, né? Que é Garden of Eden Creation Kit, que é basicamente o kit de criação do Jardim do Éden, né? Que é um computador que ele consegue sintetizar água. Então toda vault precisa do seu GEC para poder se desenvolver. E aí, na história do primeiro jogo, o que vai acontecer? O chip da Vault 13, né, que é a Vault do primeiro jogo, ela queima, ela estoura. E aí você precisa sair para procurar um outro GEC, né, para tentar conseguir aí salvar a tua Vault, né? Bom, não vou dar spoiler porque quem quiser jogar o jogo vale muito a pena, apesar de ser um jogo de plataforma. Então talvez para vocês que são do século 21 aí, né, esteja talvez um pouco defasado. Mas é um jogo cuja história é sensacional, as liberdades que você tem no jogo são sensacionais, e daí, né, o jogo virou uma franquia de sucesso. Depois tivemos o Fallout 2, que trata de narrar a história de um descendente desse Vault Dweller primeiro, né, do cara que saiu da Vault. Então ele é neto desse cara, ou bisneto, não lembro exatamente se neto ou bisneto, mas acho que é neto. E aí também um sucesso de estrondoso de público. Saiu o Fallout 3, que narra já um outro indivíduo de uma outra Vault, que se não me falha a memória, se passa, acho que quase entre os episódios os fenômenos do episódio 1 e 2, né? E depois saiu o Fallout New Vegas, que também foi um baita de um sucesso, que narra justamente de uma outra parte desse Estados Unidos pós-apocalíptico. E Fallout 4, que também está ali numa pegada de narrar esses eventos, mas já no início ali da guerra, né? Teve a guerra em 2077, então acho que, se não me falha a memória, são 50, 70, 100 anos, assim, uma coisa assim, depois desses eventos, mas não é lá muito longe assim não, tá? Talvez eu tenha errado aqui algumas datas, gente, se eu errar eu vou colocar aqui na edição do vídeo, tá? Mas, enfim, eu tô fazendo agora de cabeça, então vamos lá. E aí o que acontece? Essa guerra que vai acontecer, ela vai ser travada entre Estados Unidos e China. Num primeiro momento, se acreditava que a guerra tinha acontecido por conta de disputas de zonas comerciais, a guerra comercial, Guerra Fria, 2.0, mas depois no Fallout 4 fica revelado, né, não lembro se no 4, acho que é no 4 e no Fallout Online, né, no Fallout 76, que na verdade quem criou essa guerra foi justamente a Vault-Tec, né? A Vault-Tec criou essa guerra, criou lá todo o panorama para essa guerra poder acontecer, para ela poder recriar um mundo a imagem dela. O universo de Fallout, gente, é um universo bem complexo, tá? Ele é bem rico, porque ele não só tem a questão do futuro pós-apocalíptico, com a questão da guerra, da sobrevivência, das armaduras, dos monstros. Ele também tem um lado espiritual muito forte, de demônios, de criaturas sombrias, e, né, flerta muito ali com o horror cósmico do H.P. Lovecraft. E vale muito a pena jogar esse jogo, tá? Então, sem mais delongas, né, já dei para vocês uma contextualizada. Essa segunda figura da linha Funko Legacy, eu tenho as duas, tá? Mas eu optei primeiro falar da armadura, para trazer um interesse, para falar depois da outra figura que não é tão legal, tá? Deveria ser muito legal, mas não é tão legal. Essa aqui é melhor.
Então, para criar um interesse aí de vocês, essa segunda figura é a figura da Power Armor, tá? E aí a gente vai, então, tirar ela da nossa caixa para podermos aí fazer o review, tá? Então eu vou tirar aqui rapidinho para vocês. Eu já tinha soltado o Durex aqui de um lado, para ficar mais fácil. Então eu vou retirar essa figura da embalagem. Bom, então a figura tá aqui, galera. Essa é a figura, tá? Deixa eu tirar ela aqui para vocês poderem ver aí essa figura fora da caixa. Essa é a figura, ela vem apenas com um acessório, que é esse rifle laser aqui, tá? Tá muito bem feito, tá? Esse rifle é igualzinho o que é do jogo. Talvez faltasse aqui, né, uma ponta vermelha, tal, para dar um clima mais legal, mas enfim, dá para customizar. Mas é uma arma muito legal e uma figura muito interessante, tá? Vocês estão vendo aqui ela girando, então ela tem todos os setores da armadura, né? O capacete, as ombreiras, armadura peitoral, enfim, né? Aqui atrás a gente tem a parte do reator de fusão, que é onde você abre a armadura para poder entrar, né? E aí tá ele aqui em toda a sua glória. Bom, vamos tirar ele de perto. Percebam que a pintura é muito bacana, tá? Essa pintura dessa armadura é muito legal. A armadura é muito bem esculpida, tá? Ela tem todos os detalhes da armadura do jogo e é uma armadura padrão. As diferentes facções do jogo, elas customizam essa armadura. Né? Então, por exemplo, a Brotherhood of Steel, né, tem o símbolo da Brotherhood of Steel. A Brotherhood of Lion, né, que também é uma variação da Brotherhood of Steel, tem o símbolo da Brotherhood of Steel e da Irmandade do Lion. O Brotherhood Outcast tem outras, a Enclave tem outra e assim por diante, tá? Então, cada uma das diferentes facções que existem que usam as Power Armors, perdão, elas customizam de acordo com os interesses dela. E também o que acontece, né? Também tem os Raiders, né, que pegam essas armaduras, enfim, né, os saqueadores lá, a galera que sobrevive nas terras devastadas utilizam essas armaduras também. Então é uma armadura que é altamente customizável, tá, gente? Então, ponto muito forte dessa armadura é a escultura e a pintura. Acho a pintura dessa figura sensacional, tá? Em termos de escala, é uma escala pequena, tá? Eu acredito que não seja um 12 aqui, tá? Eu acredito que essa escala aqui seja talvez um 13, um 14, enfim, né? Não sei exatamente qual a escala, mas ela é menor do que os Marvel Legends, por exemplo. Então, ela é pouco menor. Ela tem aqui em torno, se não me falha a memória, de 13 centímetros e meio, quase 14, tá? Mas depois eu vou medir pra gente poder ver aí qual que é o tamanho dessa figura mesmo, certo? Acho até melhor medir agora, né? Porque aí fica mais fácil pra gente poder enxergar. Então deixa eu tirar ela aqui. Aliás, se eu parar a base giratória, melhor, né? Ao invés de tirar só. Então ela tá aqui na base giratória. Vamos ver qual que é o tamanho dessa figura. Certo? Então ela tem aqui mais ou menos... Deixa eu ver aqui direitinho. Um pouquinho mais, eu até achei que fosse um pouquinho menor, tá, essa figura. Deixa eu ver aqui direitinho. Ela tem 15 centímetros, quase 16 centímetros, tá? 16 centímetros ela tem essa figura aí de tamanho. Então é um pouquinho maior aí do que eu esperava, tá? Então, quais são os pontos fracos dessa figura, né? Quais são as situações aqui complicadas dessa figura? Bom, primeiro ponto é a questão das articulações. Ela só tem essa articulação de mão aqui, né? Mão vira um pouquinho para cá, mas a armadura impede, vira um pouquinho para lá, mas é só essa articulação que tem na mão. Isso aqui não é o problema. O problema aqui talvez seja a questão da articulação simples de cotovelo, uma articulação bem simples, e por conta do design da armadura, ó, você não consegue mexer muito, certo? Percebam, não tem muita mobilidade essa armadura. Não consegue abrir o crucifixo por conta dessas armaduras aqui do ombro, tá? Então não sobe nada. Dá para fazer aqui o 360? Dá para fazer o 360. Tudo bem, deu. Mas até aí, ó, pronto. Você não consegue subir mais essa armadura. Ela tá presa aqui, tá? Ela tem uma articulação de cintura de um lado para o outro. Vai para frente, vai até interessantemente para frente, né? Ela vira tudo isso aqui, ó. Consegue dar uma olhada para baixo bem significativa. Olhada para cima, se você puxar um pouco as pernas também, ela dá uma olhadinha bem bacana para cima. Pernas, você tem a articulação simples, né? Se você girar isso aqui, se você puxar, ela vai soltar, tá? Eu já fiz isso porque eu tenho outra figura dessa. Então, se você puxar aqui, ela vai soltar, não tem jeito. A articulação de joelho é uma articulação simples e a articulação de pé também é uma articulação simples. Então, ela é extremamente limitada em termos de poseabilidade. Cabeça vai para um lado,
vai pro outro, faz o 360, mas é só, tá? Você não tem mais nada aqui. Você não consegue fazer absolutamente mais nada. Mas o problema mais grave desta figura, na minha opinião, deixa eu até colocar um pouco mais para cá para ficar mais centralizado, né? O problema mais grave desta figura, na minha opinião, né, é a questão do acessório que nós temos e a mão que nós temos. Então percebam aqui como que é projetada essa mão, tá? E aí olha como é o cabo desse rifle. Então, veja, é muito difícil você colocar isso na mão desse cara. Muito, muito, muito difícil, tá? Tem um jeito aqui de colocar que eu nem me lembro direito como é que é, deixa eu ver aqui se eu consigo, mas é muito complicado, porque você tem que puxar de um lado, tem que puxar do outro. Então, assim, é uma luta para colocar o rifle na mão desse cara. E nunca fica numa posição, viu? Nunca fica numa posição legal. Então, assim, é um acessório muito legal, numa figura muito bonita, mas que não dá para você fazer pose de ataque nenhuma, tá? Você não vai conseguir aqui de jeito nenhum. Opa, deixa eu até tirar a base por enquanto. Você não vai conseguir de jeito nenhum fazer uma pose aqui com esse cara, tá? Então isso é muito triste, porque é uma arma legal numa mão não funcional. Eu tô até pensando em customizar essa mão, tá? Eu tenho outras mãos aí e eu acho que vai funcionar, porque realmente me incomoda muito você não conseguir colocar essa arma, tá? Outro ponto que eu acho que é complicado é que ele não vem com nenhum suporte para você guardar essa arma. Aqui, na minha outra figura, eu coloquei um anelzinho e pendura ela nas costas. Mas assim, poderia ter vindo com a figura, né? Poderia. Então, o que acontece? Em termos de escultura e pintura para essa figura, eu daria de 0 a 10. A escultura tá muito bonita, a pintura tá muito bonita, eu daria um 9. Você acha bem bacana mesmo. Poderia ser maior? Poderia ser maior, mas tudo bem. Agora, a articulação aqui não tem como dar mais do que 5, né? Tem como dar mais do que 5. E na questão do acessório, da possibilidade de utilizar esse acessório, putz, vai ficar aí com 2, porque você não consegue de jeito nenhum posicionar isso de uma maneira satisfatória na mão desse cara. Tanto é que quando eu posiciono mais ou menos assim, para segurar entre a perna e o braço, mas não tá na mão dele. Então limita muito aí as possibilidades de você articular essa figura. Beleza, galera? De qualquer forma, eu acho que vale a pena comprar esse cara, tá? Acho que é bacana, mas ele hoje já é difícil de achar no mercado. Eu consegui pegar 2 e ainda peguei 2 da figura 1, que é o Lone Wanderer, que depois eu vou falar para vocês num próximo review. Mas ainda assim, se conseguirem pegar essa figura, peguem, vale muito a pena. E, por favor, joguem Fallout antes de sair a série, para vocês poderem curtir essa série em toda a sua potencialidade. Tá legal? Gente, agradeço muito pela atenção de vocês. Muito obrigado mesmo. Curtam, compartilhem o canal, sigam a gente. Estamos lá no Instagram com o nome de Canal do Calhau. Vai ser muito legal trocar ideia com vocês e trocar aí as experiências dessas figuras, tá certo? Valeu aí pela atenção de vocês, gente. Muito obrigado e até a próxima.